O que acha de trabalhar no YouTube, sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Era a criação de gado. Eles tinham vacas leiteiras. Então pensa que legal, tinha uma parte do kibutz cheio de vaca, e das vacas traziam as moscas, e daí tem umas moscas do deserto. Que merda, hein? É. Não parece maneiro, não. Não, essa parte não. É, não. E vem cá. Você que tá lá todo esse tempo, 14 anos, vai. Como é que é uma parte meio chata. O lance de lidar com quem tá em volta de Israel lá. Pra quem mora em Israel. Como é que é isso? Como é que é esse lance de vez em quando tem uns alerta de ataque? Como é que funciona isso? Então, a maior parte do tempo, a gente não sente nada. Líbano, Síria, Egito, Jordânia, praticamente não sente nada. Tinha uma época, quando começou a estourar a guerra civil da Síria, aí a gente conseguia... guia de turismo, a gente ia até a fronteira da Síria. Tinha um monte lá bonito que a gente visitava, e era literalmente assim, tipo, 2, 3 quilômetros da Síria. E quando a gente ia visitar, a gente ouvia as explosões da Síria. Então era bem surreal. Porque tu tava ali passeando, fazendo teu passeio, olha aqui, a gente consegue ver o Monte Hermon em Israel, a gente consegue ver, de repente, ouvir bum, bum. Era bem surreal, porque tu sabia que, tipo, pra gente tá alguns quilômetros de distância, tava na Síria, eles não atacavam Israel, mas assim, tu, tipo, essa bomba provavelmente caiu em Quneitra e matou uma galera. Tem gente morrendo ali, Tem gente né? morrendo ali em Quneitra, porque a gente consegue ver a cidade de Quneitra, tipo, não as pessoas, mas tipo, tu consegue ver ao fundo da cidade de Quneitra. E quando tu ouvia as explosões, tu dizia, olha, é ruim. Então, assim, tem muito isso de a gente saber que a gente tá num país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país que em geral é seguro, mas a gente sabe, tipo, que muitos dos países em volta estão na merda. Principalmente a Síria. Quer dizer, quantos milhões tiveram que fugir da Síria, centenas de milhares mortos. Então, assim, a gente tem toda a questão de a gente saber que, tipo, a gente tá numa bolha. A gente chama... Eu ia dizer uma ilha, mas a gente chama de bolha em hebraico. Então, a gente tá numa bolha e a galera dos países em volta tá sofrendo. Tendo dito isso, nós temos o nosso vizinho menos simpático de todos, que é a faixa de Gaza. Uhum. E é isso provavelmente tu tá se referindo. A faixa de Gaza é um território desse tamanho. Só para ter uma ideia, a extensão de Gaza são 40 quilômetros por 12. Isso é faixa de Gaza. A galera imagina a faixa de Gaza. É um negocinho desse tamanho. Pequenininho. São 40 quilômetros por 12. A faixa de Gaza faz fronteira com Israel, o Egito, e também tem o outro lado, são as praias do Mar Mediterrâneo, que são, a propósito, bem bonitas. E a faixa de Gaza, desde 2006, é controlada por um grupo terrorista chamado Hamas. E o objetivo todo deles é destruir Israel. E, infelizmente, o que eles pegam, todo o dinheiro, tudo que eles têm, eles investem para terrorismo. E uma das coisas que eles fazem é lançar mísseis contra Israel. Já há vários anos, Israel tem um sistema antimísseis. Então, eles jogam um míssil, Israel intercepta, ele cai no meio do caminho. Mas, quando eles lançam, toca sirene, mesmo se não vai cair. Então, normalmente uma vez a cada 2 anos, eles decidem lançar em direção ao centro do país, Tel Aviv, mais para essa zona, e daí tocam sirenes. E é realmente estressante para as pessoas que moram nesses lugares. E Jerusalém é um pouco diferente, porque eles normalmente não mexem com Jerusalém, mas assim... Afinal, Jerusalém é importante para eles também, né? Sim, eles já jogaram no passado mísseis contra Jerusalém e Belém, apesar de ser importante para eles. Mas, em geral, assim, é a última na lista de prioridades. Jerusalém é a última. Eu acho também porque eles entenderam que é meio arriscado de jogar e pegar do lado deles. Porque Jerusalém e a autoridade palestina estão coladas. Então, assim, eles podem jogar para o outro lado também. Então, o que acontece é que pode acontecer essas sirenes, e para o pessoal que mora no centro do país, é normalmente uma vez a cada 2 anos, e realmente as sirenes tocam e não caem mísseis. Quando cai é muito, muito raro, mas a vida é bem diferente para o pessoal que mora próximo de Gaza. O pessoal que mora não em Gaza, mas próximo de Gaza, lá a vida é bem mais complicada. Lá eles não é uma vez a cada quantos anos. Lá pode ser uma vez a cada quantas semanas, quantos meses, ou pode ser todos os dias. E realmente lá a vida é bem, bem estressante nesse sentido. Ataques com mísseis, ataques também de infantaria acontece? Infantaria de terrestre. Não. Tem uma cerca que divide. No caso, na realidade, em Gaza é um muro a maior parte. Então tem um muro que divide. Israel não entra
e eles não vêm. Porque Gaza é independente, Gaza não está sob controle de Israel. Então, Israel não entra com infantaria para lá e eles não entram com infantaria para cá. Então, tem a fronteira, só que por cima e por baixo, aí já é outra história. Nossa, deve ser bem estressante mesmo, mas... eles não têm sucesso nesses ataques, né? Em geral. Ao contrário. 10% dos mísseis, em média, 10% dos mísseis lançados da faixa de Gaza para Israel caem dentro da própria faixa de Gaza. Não é só que eles não conseguem matar a população israelense, eles matam a própria população deles. Algumas semanas atrás, teve toda aquela confusão. Eles mataram 2 pessoas em Israel, sendo que um era palestino de Gaza e o outro era israelense. Quer dizer, morreu um israelense. E eles mataram 6 palestinos de Gaza. Não é só que eles não têm sucesso matando em Israel, como eles têm... eles matam eles mesmos. Eles estão matando eles mesmos. Só que, claro, eles mesmos é a população inocente de Gaza, Sim. e esse justamente é o problema. A questão é que o pessoal do Hamas não se matam entre eles. Eles estão matando ou não se importando com a morte da população civil palestina. E é isso, porque quando a gente fala nas notícias, muitas vezes, o conflito é o conflito palestino-israelense. Não, galera, não é o conflito palestino-israelense. Existe a questão palestino-israelense, da criação de um Estado palestino, disso e aquilo, que é um assunto super justificado, que eu sou a favor das negociações de paz e tudo isso. Mas os ataques de Gaza não têm absolutamente nada a ver com a criação do Estado palestino. Eles... Vou rebobinar. Não existe uma Palestina, existem 2. Praticamente. Na prática, hoje em dia, existem 2 Palestinas. Existem 2 territórios palestinos, eles não têm continuidade territorial. Tem um território que se chama Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia, uma parte da Cisjordânia fica a Autoridade Palestina. O objetivo da Autoridade Palestina é a criação de um Estado palestino. Eles têm que sentar com Israel e negociar. Vamos dizer que tem um monte de discussões. Onde vão passar as fronteiras, refugiados, isso, um monte de questões legítimas a serem discutidas. Do outro lado... A Cisjordânia está para cá, no meio está Israel, e para o lado de cá, do lado do Egito, está a faixa de Gaza, que é essa tripinha de terra que eu falei. Uhum. Essa tripinha de terra está controlada pelo grupo terrorista chamado Hamas. Uhum. Eles não buscam a independência de um Estado palestino, não é o objetivo deles. O objetivo deles é a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado islâmico no lugar. Eles têm uma ideologia parecida ao Estado Islâmico. Por exemplo, também eles trabalham com a Jihad Islâmica, que são os mesmos fundadores da Al-Qaeda. O objetivo deles é tirar tudo que é ocidental, tudo que não é muçulmano, Entendi. como Israel judaica, e construir uma autonomia muçulmana no lugar, teocrática. Então, a galera normalmente fala como se fosse Israel contra os palestinos contra Israel. Mas, na realidade, não é. É a autoridade palestina para um lado, os terroristas e o Hamas para o outro, e Israel para o outro. E aí são 3 jogadores nessa história, e aí é complicado. Porque Parece complicado mesmo. É complicado. O primeiro fato é que são 3 jogadores na história e não 2. E a Autoridade Palestina e o Hamas, eles se odeiam entre eles. Eles se matam entre eles também, vira e mexe. Então, todo o conflito é muito mais complicado porque tem justamente 3 jogadores. E as pessoas não entendem como eu, judia israelense, caminho com um crachá de Israel dentro da Autoridade Palestina para guiar. Eu, por exemplo, guio em Jericó. Todo mundo de Jericó, lá da zona perto do Monte da Tentação, todo mundo sabe que eu sou judia, todo mundo sabe que eu sou israelense. Eu caminho com um crachá em hebraico, porque é o meu crachá de guia, minha licença de guia. Ela está escrita em hebraico e em inglês também, mas eu caminho lá. Quem sabe falar hebraico, fala hebraico comigo. Quem não sabe falar hebraico, a gente se vira no árabe ruim ou no inglês. Quer dizer, eles sabem que eu sou israelense, eles sabem que eu sou judia e eles estão bem de boa com isso. Não vou dizer que toda a população de Jericó, mas outra vez, 99% da população de Jericó está tranquila. E, por outro lado, eu não posso entrar na faixa de Gaza, sei porque se eu entrar na faixa de Gaza, eu não saio nem 5 minutos depois. Eu não saio. Tenso, porque é logo ali, né, pra você, né? Pra você é logo ali. Não, é tipo, não posso ir ali no Rio. Se eu for lá no Rio de Janeiro, eu não volto mais. Por exemplo, é mais assim, próximo. Mais próximo, né? Eu acho que de Jerusalém pra faixa de Gaza dá, sei lá, 2h30 de carro. Nossa, tá bem mais próximo mesmo. mais quarto próximo do caminho. É. Que coisa, né, cara? Que mundo esquisito. Mas outra vez, tem uma fronteira no meio e não tem como passar. Eu fui até esses tempos gravar lá no muro.
Eu não postei ainda o vídeo, mas eu fui lá gravar para mostrar justamente a fronteira. E daí, tipo, tu tá vendo aqui, olha aqui, tá vendo essas casas aqui atrás? As casas são Gaza. Então, tipo, a gente literalmente foi até o muro. Então, Que loucura, né? é um mundo diferente que a gente se acostuma. No final das contas, o ser humano é capaz de se acostumar com tudo. Eu sei que às vezes eu falo de uma maneira tão tranquila, tipo, mísseis sendo lançados contra Israel, porque é uma realidade que eu vivo. Infelizmente, mas é a realidade que eu vivo. E que a gente se acostumou e que estatisticamente é mais fácil é mais fácil um raio cair na minha cabeça do que um míssil. E eu penso dessa maneira lógica. Por outro lado, quando eu venho para o Brasil, eu às vezes fico um pouco com medo da violência urbana. E os brasileiros que estão aqui, muitos estão acostumados e sabem, mas eu que venho de fora... Não, é verdade. É verdade. A gente acostumou com problemas diferentes, né? Mas só para dizer outra vez números, Israel foi eleito em 2022 o 4º país mais seguro do mundo para turistas. Então, o Brasil estava na parte de baixo da lista, entre os países mais inseguros. Dos países que têm turismo, eles não contaram países como Zimbábue, países assim que não têm turismo. Mas o Brasil é considerado extremamente inseguro para turistas e Israel é considerado extremamente seguro. Então, eu tento ir pela essa lógica, mas claro, eu já ouvi sirene, eu tenho um bunker no meu edifício, isso é uma realidade que a gente vive. Bom, eu sei que não é a tua área, mas eu posso dar palpite. Não, eu sei. Você tem conhecimento de como tá... como anda essa possibilidade de negociação com a autoridade palestina? Fácil resposta. Nada. Nada. No momento, nada. Tu gosta dos caras que estão governando Israel? Não. Tá. Mas assim, normalmente eu não entro em política, mas em geral, o governo hoje em dia, tanto de Israel como da autoridade palestina, são governos que não estão interessados em uma negociação de paz verdadeira. Entendi. Em geral, historicamente falando, nos últimos 50, 60 anos, até antes, nos últimos 75 anos, Israel, em geral, foi o lado que mais estava disposto a sentar para negociar. Mas nos últimos anos, Israel, assim, se os palestinos estivessem realmente dispostos e dissessem, vamos lá, Israel iria. Mas agora, assim, nenhum dos dois lugares, Tá todo mundo nada. Querendo... Entendi. E olha só... Tá todo mundo no status quo. Quer dizer, a situação se mantém. O governo da autoridade palestina está confortável da maneira que eles estão, Israel está confortável da maneira que eles estão, porque negociação de paz é uma coisa que é complicada. É uma coisa que não é popular também, em geral, porque a única negociação de paz que vai ser feita e poder ser assinada e entrar em vigor vai ser uma negociação que os dois lados vão estar infelizes. Os dois lados vão ter que abrir mão de coisas que não queriam. Porque se cada um fica na sua posição, a negociação não sai. Então, os dois lados vão ter que ceder. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.